Boa tarde, turma. E aí, tudo bem com vocês? Bom, então tá bom. Então nós vamos iniciar nossa aula hoje de ciências e o tema da nossa aula de hoje é sistema solar, né? E os movimentos do planeta Terra, o movimento de rotação e translação, tá? Isso para a gente conhecer um pouco. Na realidade, essa aula era para a gente ter discutido, né, na sala de aula, né? Mas, em decorrência de tudo que aconteceu, né? E geralmente a gente discute ele logo no começo, né, do ano, né? Mas, infelizmente, não deu. Então a gente vai resgatar essa ideia hoje para depois a gente avançar. Então, presta atenção na aula. A aula é rápida, 2 questões no final e na sala eu vou colocar algumas ilustrações para a gente visualizar um pouco isso, tá? Bom, então vamos começar primeiro discutindo um pouco o sistema solar e depois o que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, gente, vamos começar pelo sistema solar. Então, o sistema solar, gente, é um conjunto, vamos pensar assim, de planetas, né, que gravitam, né, na órbita do Sol, né? Então, eles giram ao redor do Sol, né? Então, o nosso sistema solar ele é formado por 8 planetas. Mas não só os planetas, né? Você tem satélites naturais, você tem asteroides, você tem meteoros, meteoritos. Então você tem, né? E tudo isso gira ao redor, né? Em torno do Sol, tá certo? Então o sistema solar ele é composto então por 8 planetas. Aí você poderia me perguntar quais são esses planetas? Então você tem, em primeiro lugar, você tem Mercúrio, né? A ideia é que o primeiro planetinha, né? Você tem Mercúrio, você tem Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eu falei nessa sequência, né, em relação ao distanciamento do Sol. Então, em primeiro, o planeta mais próximo do Sol é o Mercúrio. Depois vem Vênus, depois vem a Terra, tá certo? E a Terra, né, eu até vi um documentário, né, que fala que esse distanciamento da Terra em relação ao Sol foi o distanciamento mais adequado para que surgisse a vida na Terra. Né? Porque se você, por exemplo, Mercúrio é muito quente, não dá para, né, não tem como ter vida lá. Vênus também. E a Terra é o planeta que é mais adequado para, né, ele teve, né, as condições adequadas para o surgimento da vida, tá? Depois vem Marte, Júpiter, Netuno, né, e por aí vai, né? Saturno. Tudo bem? Então eu só vou repetir mais uma vez a sequência e aí a gente avança. Então o primeiro é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tudo bem? Então esses são os planetas do sistema solar, do nosso sistema solar. Lembrando que o Sol não é planeta, mas sim uma estrela. Tá certo? Bom, e o planeta Terra? Né? O planeta Terra ele também tem os seus movimentos, né? Porque nada está parado, né? Nada é estático. Né? Você tem, então, o nosso planeta Terra ele tem 2 movimentos, e basicamente ele tem 2 movimentos que são os principais, né? Que são conhecidos, né? São os principais movimentos conhecidos, né, que a Terra realiza. Então você tem um movimento de rotação e um movimento de translação, tá certo? Bom, aí você vai perguntar assim, mas professor, como que é esse movimento de rotação? O movimento de rotação é um movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo, né? É como se ele estivesse, por exemplo, rodando em volta de si mesmo, tá? E o tempo que o planeta leva, né, para completar todo esse giro em torno dela mesma é de 24 horas. Tem uma diferencinha aí, né? Mas basicamente é 24 horas, tá? Tudo bem? E o que a gente... e como a gente pode visualizar isso? Pode visualizar através do dia e da noite, tá certo? Tá?
Então, esse é o movimento de rotação, é o movimento que a Terra gira em torno dela mesma. Bom, mas aí você poderia me perguntar, mas e o movimento de translação? Bom, o movimento de translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, né? E aí ele demora 365 dias, né? E vai dar uma diferencinha também, 4 horas, né? E alguns minutos para complementar essa volta inteira ao redor do Sol, tá? E aí você tem as estações do ano, né? E por aí vai, tá certo? Bom, então o movimento de rotação é um movimento que a Terra gira ao redor dela mesma, e o movimento de translação é um movimento que ela realiza em torno do Sol. Então, ao mesmo tempo que ela vai girando em torno dela mesma, ela também vai girando ao redor do Sol, né? Então, ela vai fazendo esse movimento, né? Então, o movimento de rotação demora 24 horas e o movimento de translação demora 365 dias, tá? Que na realidade completa-se um ano, tá? Tudo bem? Então essa é a ideia, tá? Então agora eu vou colocar para vocês. Ia me esquecendo, né? A Terra também ela tem uma inclinaçãozinha, tá? Eu até ia mostrar para vocês, mas eu vou colocar uma ilustração. Mas no nosso globo lá na sala de aula, você vê que ela fica um pouquinho inclinada, né? Mas depois eu vou colocar para vocês observarem isso daí, tá certo? Bom, então basicamente é isso. Agora vamos para a sala que eu vou colocar algumas ilustrações para vocês observarem, tá? O movimento de rotação, o movimento de translação, tá? E depois as duas questões. Então vamos lá? Tranquilo, né, gente? É uma matéria fácil e interessante. Então vamos para a sala agora que tem as duas questões.